Buongiorno. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Good morning. I can see you're all awake. Estou percebendo que vocês estão todos acordados. I'm just getting the language right. Eu estou tentando só acertar o idioma. And then next week I'll be in Berlin and I'll have to learn another one. E a semana que vem eu vou ter que estar em Berlim e vou ter que aprender outra língua. And then the week after that I'll be in Malta and I'll have to E vou learn estar another one. em Malta na semana seguinte. But God is good. Deus é bom. And I'm looking forward to heaven where we'll all speak the same language. E eu espero o dia em que estaremos no céu e todos nós falaremos o mesmo idioma. And we're not going to go into discussion about what language that would be. E não vamos entrar em argumento quanto a qual idioma será, But we will be able to communicate. mas todos seremos capazes de nos comunicar. So I thank you very much for Sarah, who can interpret for me. Eu agradeço a Sara que pode estar apoiando como intérprete. So before we begin, let us go to the greatest teacher this world has ever known. Antes de começarmos, vamos ao maior professor que esse mundo já conheceu. Because in Psalm 32 verse 8, Porque em Salmos 32, verso 8, God says, I will instruct thee and teach thee. Deus diz: Eu te ensinarei e te instruirei. I will guide thee in the way that thou shalt go. Eu te guiarei no caminho em que deves seguir. So let us pray. Então vamos orar. Father in heaven, thank you so much for this incredible body. Pai do céu, muito obrigada por esse corpo incrível. And we thank you for asking us to this meeting today, E eu te agradeço por nos trazer a essa reunião hoje, where we will learn how to keep the heart with all diligence. onde aprenderemos a cuidar do nosso coração com todo o cuidado. As the creator of this incredible heart Pois o Criador desse and our corpo blood incrível network, e a nossa rede sanguínea, we pray that you'll teach us. e oramos para que o Senhor nos ensine. And we pray this in Jesus' name. E oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Proverbs 4:23. Provérbios 4, 23. The Bible says, keep the heart with all diligence, A Bíblia diz: guarde o seu coração de todo o coração, for out of it are the issues of life. pois dele saem todas as questões da vida. See, the heart is the pump that pumps the blood through the whole body. O coração é a bomba que bombeia o sangue para o corpo inteiro. And Leviticus 17:11, E Levíticos 17, 11, the Bible says the life of the flesh is in the blood. a Bíblia diz que a vida da carne, do corpo, está no sangue. The number one killer in the world today is cardiovascular disease. O assassino número 1 no mundo hoje se chama doenças cardiovasculares. Cardio is heart. Cardio, coração. Vascular is the blood network that carries the blood. Vascular é o sistema sanguíneo que carrega o sangue. And in cardiovascular disease, Em doenças cardiovasculares, that includes the blood vessels, que inclui os vasos sanguíneos, it includes the blood, inclui o sangue and it includes the heart. e inclui o coração. And so they're the three things we're going to be looking at. Então essas são as três coisas que estaremos vendo hoje: Blood, o sangue, the arterial system, o sistema arterial and the heart. e o coração. And there is a reason why so many people are dying of heart disease. E tem uma razão pelo qual tantas pessoas estão padecendo, morrendo de problemas cardíacos. Meat eaters, vegetarians, Carnívoros, vegetarianos, Christians, non-Christians. cristãos, não cristãos. And what medicine is doing, E o que a medicina está fazendo, I'd like to suggest it's not working, eu gostaria de sugerir que não está funcionando, because it's still the number one killer. porque ainda é o assassino número 1. Proverbs 14 verse 6. Provérbios 14, verso 6. The Bible says knowledge is easy to him that understands. A Bíblia diz que o conhecimento é fácil para aquele que entende. My aim is to give you an understanding of your blood network, O meu objetivo é te dar um conhecimento sobre o seu sistema sanguíneo, because then you automatically have the knowledge on how to treat it. porque então automaticamente você vai ter o conhecimento de como tratá-lo. Because God created us to be sentinels over our bodies. Porque Deus nos criou para sermos sentinelas dos nossos próprios corpos.
We are the ones that choose what we eat, Somos nós que escolhemos o que comemos, what we drink, o que nós bebemos, when we go to bed, quando vamos nos deitar, if we exercise. se exercitamos. And you will discover that all of these things are affecting heart disease. E você vai descobrir que todas essas coisas estão afetando as doenças cardíacas. So I'm going to take you way down now to the blood vessels. Então eu vou te levar agora até os vasos sanguíneos. And these blood vessels E estes vasos sanguíneos, coming out of the heart, that's our arterial system, saindo do coração, é o sistema arterial. going back to the heart is the venous system. Voltando então para o coração, é o sistema venoso. But this blockage that's happening inside the blood vessels, Mas esse bloqueio que está acontecendo dentro dos vasos sanguíneos it's happening in the arterial system. está acontecendo no sistema arterial. So let's go way down to what lines the arteries. Então vamos dar uma olhada aqui no alinhamento dessas artérias, nas paredes. They're little delicate cells called endothelium cells. As células delicadas, chamadas células endoteliais. Thank you so much for helping. Thank you, muito obrigada. And these endothelium cells, because they're delicate, E essas células, por serem muito delicadas, God in his great wisdom and mercy Deus, na sua grande misericórdia e graça put a, e sabedoria, put a protection system there. colocou um sistema de proteção ali. And they're like little tiny threads E são como umas linhas bem fininhas, or little filaments. ou filamentos. And these little filaments, they're protecting the arterial wall. E esses pequenos filamentos estão então protegendo essa parede arterial. Because you see, when damage happens to the little cells, Porque vejam, quando o estrago é feito nessas pequenas células, it's the same thing that happens when I cut my hand. é a mesma coisa que acontece quando eu corto a minha mão. So I was home in December, January. Então eu estava em casa em dezembro e janeiro. And my husband's not very good at watering my plants. E o meu esposo não rega as minhas plantas muito bem. And there was a lot of dead growth on my plants. E tinha muita coisa morta ali nas minhas plantas. So I had the secateurs and was cutting all the dead off. Então, enquanto eu estava fazendo a poda ali das partes mortas, And I cut the top of my finger off. eu cortei então ali a ponta do dedo com a tesoura. And that was very painful and it bled a lot. E foi muito dolorido e sangrou muito. And what we do is we immediately press that. E normalmente o que a gente faz é imediatamente a gente pressiona ali And the bleeding stops. e o sangramento tende a parar. Why does the bleeding stop? Por que que o sangramento para? Because it clots. Porque então ele cria um coágulo, Is that right? certo? It starts to clot. Começa a coagular. And it's a process that God put there to protect us from bleeding to death. E isso foi uma proteção que Deus colocou ali para evitar com que a gente sangre até a morte. So three things come together to cause the clot. Então, 3 coisas acontecem para causar o coágulo. The platelets come together, platelets. As plaquetas, And the red blood cells start clumping. as células vermelhas param de bombear. And little threads called fibrogen, They stop pumping or start pumping the red blood cells? they all clump. They clump, okay. And the third one? Fibrogen. E as fibroides. Fibrogênios, perdão. Yep, we're familiar with that. That causes the clot. Essas 3 coisas causam então o coágulo. That exact same process that happens if I cut myself Esse mesmo processo acontece quando eu me corto, is happening here. está acontecendo ali. So what would damage or cause damage to the arterial wall? Então, o que danificaria ou causaria um dano na parede arterial? Well, it's easy to damage if the little filaments are gone. É fácil danificar se os pequenos filamentos não estiverem lá. It's only the last 6 years they discovered these little filaments. Somente nos últimos 6 anos eles descobriram esses pequenos filamentos. It's called the glycocalyx. Então, isso se chama os glicólix. Vamos olhar aqui em português, Yeah, tá? that's a hard one because it's quite new. Chama assim mesmo glicocálix?
Glycocalyx, yeah? Same word em português. Yeah. That's what these little filaments are. São isso que esses pequenos filamentos são, glicocálice. Isso mesmo. Something's happening today that's wiping them out. Algo está acontecendo hoje que está varrendo eles. And it's the high carbohydrate, high sugar diet Yeah. that many are eating. E isso é a dieta de alto carboidrato e alto consumo de açúcar que muitos estão consumindo. What would be a high carbohydrate, high sugar O diet? que seria uma dieta de alto carboidrato e alto açúcar? Cereal and toast for breakfast, sandwiches for lunch, pasta for tea. Então, cereais no café da manhã, sanduíche no almoço, macarrão na janta, Bread every meal. pão em cada refeição. That's causing this high sugar content in the blood, Está causando, então, esse alto conteúdo de açúcar no sangue, which wipes out the glycocalyx. que varre, então, os glicocálices. It's not only wiping out glycocalyx, Não está só varrendo os glicocálices, but this high blood sugars is also contributing to diabetes. mas esse alto nível de açúcar no sangue está também contribuindo para a diabetes. In the Garden of Eden, God didn't say, "Behold, I've given you wheat and sugar." No Jardim do Éden, Deus não disse, vejam, estou dando para vocês trigo e açúcar. He said, "Behold, I've given you every herb-bearing seed." Vejam, estou dando para vocês todas as ervas que têm sementes. This is fruits and vegetables, Frutas e vegetais, whole grains, legumes, nuts and seeds. grãos integrais, cereais, castanhas e sementes. Variety is the spice of life. Variedade é o tempero da vida. We should be having a great variety in our food. Nós deveríamos estar tendo uma grande variedade na nossa alimentação. I eat a low carbohydrate diet. Eu como uma alimentação baixa em carboidrato. I had a low carbohydrate breakfast. Eu tive um café da manhã baixo em carboidrato. I had pawpaw, papaya. Mamão, I had papaya. I had passion fruit. aham, maracujá. Uhum. Não está aqui. It's not here, but passion fruit, maracujá, isso mesmo. But this is my favorite. A pitaia, That we call that dragon fruit. dragon fruit, pitaia. And if there'd been that there, I would have eaten that. Se tivesse lá na mesa na hora, ela teria comido ele. I put it in my Vai pocket. esconder. So I had fruit. I had some fruit, and I had almonds. Eu comi então as frutas, comi algumas amêndoas, I had sweet potato and scrambled tofu. batata doce e tofu mexido. You see, that is low carbohydrate, high fiber, Então vejam, essa é uma alimentação de baixo carboidrato e alto em fibras, generous proteins, proteínas generosas and great fats e gorduras boas in the nuts and the seeds. nas castanhas e nas sementes. That's the Garden of Eden diet. É essa a dieta do Jardim do Éden. But unfortunately today, Mas infelizmente hoje, and I think because so many people are busy, e acredito porque tanta gente está ocupado, they reach for the quick and the fast. eles ali lançam mão do que é mais rápido e mais pronto, né? And as a result, a lot of people are living on the breads and the sugars and the E por pastas. conta disso, como resultado, muitas pessoas estão vivendo então no pão, nos cereais, nas pastas, nos macarrões. And often vegetarians are the worst. E muitas vezes os vegetarianos são os piores. They stop the meat and eat the pasta. Eles param com a carne e comem ali toda o carboidrato, o macarrão. They stop the meat and eat the bread. Para com a carne e come pão. When I stopped the meat, I started eating lentils. Quando eu parei com a carne, eu comecei a comer lentilha. We need the protein. A gente precisa da proteína. But this high carbohydrate diet, Mas essa dieta alta em carboidratos, causing high glucose to be in the blood, causando com que a glicose no sangue esteja alta, it's wiping out our glycocalyx. está então varrendo, limpando os glicocálices. Now, the glycocalyx has anti-clotting factors. Eles têm fatores anticoagulantes. The glycocalyx is a vasodilator. Ele é um vasodilatador. What's a vasodilator? O que é um vasodilatador? Opens the blood vessels. Abre os vasos sanguíneos. Better delivery of blood all through the body. Uma entrega melhor de sangue no corpo inteiro. The glycocalyx releases nitric oxide. Eles liberam o nitróxido, óxido de nitrato?
Óxido nítrico, obrigada. You've got lots of help here. I do, yeah. Muitos ajudantes, obrigada. Nitric oxide is a vasodilator. Esse, então, o óxido nítrico é um vasodilatador. Opens the blood vessels. Abre os vasos sanguíneos. Isn't God good? Deus não é bom? But this high carbohydrate diet wipes it out. Mas essa dieta alta em carboidrato varre tudo. And now those little cells are susceptible to damage. E agora essas células sensíveis estão susceptíveis a dano. So what would damage the cells? Então, o que danificaria essas células? Cheap seed oils. Óleos de baixa qualidade, de óleos baratos. 2 oils have stood the test of time. 2 óleos têm resistido ao teste do tempo. Coconut oil and olive oil. Óleo de coco e azeite de oliva. In my bag, I travel with my olive oil. Na minha bolsa eu viajo com meu azeite de oliva. You see, fat is an essential nutrient. Vejam, a gordura é um nutriente essencial. And fat does not cause heart disease. E a gordura não causa doença cardíaca. That's actually never been proven. Isso nunca foi provado. But something else has come on that's a fat that's contributing to heart disease. Mas uma outra coisa tem acontecido que é uma gordura que contribui sim para a doença cardíaca. It's the cheap seed oils. São os óleos vegetais de sementes duras de baixa qualidade. In the Industrial Revolution in the 1920s, Na Revolução Industrial nos anos 1920, high heat chemical equipment was developed to extract oil from the hard seed. equipamento de aquecimento de alto calor foi desenvolvido para extrair então dessas sementes duras o óleo. See, a woman in her kitchen, she can extract the oil from the flesh of the coconut. Veja, uma mulher na sua cozinha consegue extrair então o óleo ali do coco fresco. She can extract the oil from the flesh of the olive. Ela consegue extrair o óleo ali da própria azeitona. And this has been happening for thousands of E years. isso tem acontecido por milhares de anos. Very difficult to extract oil from the peanut, É muito difícil tirar um óleo do amendoim, from the soybean, da soja, do grão da soja, from the grape seed, da semente da uva, from the canola seed. da canola. And yet Semente da canola. these are the cheap seed oils. Esses são óleos baratos de sementes. This high heat chemical equipment destroys the oil. Esses equipamentos de alto aquecimento, eles destroem o óleo. And because it is now damaged E porque agora está danificado and it gets into the bloodstream, e entra ali então na corrente sanguínea, it can damage the walls. ele consegue danificar as paredes. Comes and damages the walls. Chega então danificando as paredes. Chemicals can also damage. Os químicos também podem danificar. You see, these chemicals get into the blood through our skin. Esses químicos então entrando no nosso sangue pela pele. Be careful what's touching your skin. Cuidado com o que toca a sua pele. Be careful what's in your personal care products. Cuidado com os seus produtos de cuidado pessoal. Because any chemicals that go on the skin get into the blood. Porque qualquer químico que então tem contato com a tua pele, ele vai para o sangue. One of the worst is sunscreens. Um dos piores é protetor solar. I'll never wear sunscreen. Eu nunca vou usar protetor solar. Have you seen how long the words are on the container of what's in the sunscreen? Vocês já viram na lista ali de composição quão compridas são as palavras, os componentes que estão no protetor solar? They're poisons. Eles são veneno. And in 1 Corinthians 3:16 and 17, Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, the Bible says, "No, you're not, that you're the temple of God, vocês não sabem, pois, que sois o templo de Deus and the Spirit of God dwells in you. e que o Espírito de Deus dwela em você? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Se algum homem destruir o templo de Deus, ele então será destruído. For the temple of God is holy, which temple ye are." Pois o templo de Deus é sagrado, cujo templo você é. Many people are defiling their body, not even knowing that they are. Muitos estão prejudicando, destruindo o próprio corpo sem saber quem eles são. And this afternoon in the main building, E hoje à tarde, lá no prédio principal, I think around 2 o'clock, por volta das 2h, I'm going to show you how the devil wants to destroy this body. eu vou mostrar para vocês como que o diabo quer destruir esse corpo.
And I'm going to show you how to work out what defiles. E eu vou mostrar para vocês como trabalhar isso que destrói. God doesn't have to destroy because we destroy Não ourselves. temos Deus não precisa nos destruir porque a gente está destruindo a si mesmo. And there's a great deceiver out there E existe um grande enganador lá who has deceived us in our personal care products. que tem nos enganado com os nossos próprios produtos de cuidado Has pessoal. deceived us in what we're wearing. Até nos engana com relação ao tecido que vestimos. There are 3 fabrics that were created in a chemical laboratory: Tem 3 tipos de tecidos que foram criados no laboratório químico: nylon, acrylic, and o polyester. nylon, o acrílico e o poliéster. And in this hot environment, E nesse ambiente quente, when they're touching your quando skin, estão tocando a sua pele, ladies, have a look at what your underwear and Mulheres. your sleeping garments are made out of. mulheres, deem uma olhada na roupa íntima de vocês e no pijama, no que vocês usam para dormir. If every woman in this room Se cada mulher nessa sala would only purchase underwear made out of natural fiber, comprasse somente roupas íntimas feitas de fibras naturais, the industry would change. a indústria iria mudar. But when those chemicals are touching our skin Mas quando esses químicos estão tocando a nossa pele and we get hot e nós nos aquecemos and the pores open e os poros se abrem and it absorbs those e chemicals, absorvem então esses they get into químicos, the blood eles entram na corrente and sanguínea, they're damaging the walls. danificam as paredes. Can you believe it? Our underwear could be contributing to our heart disease. Acreditam que a sua roupa íntima poderia estar contribuindo para um problema cardíaco? It's important to investigate and know what's touching your body. É importante investigar e saber o que está encostando, tocando o seu It's corpo. important to know what is going into your É body. importante saber o que está entrando no seu corpo. So my blouse is made out of linen. E a minha blusa então é feita de linho. My skirt is made out of linen. E a saia é feita de vinil? Linen. De linho também. And everything else is made out of natural fiber. E todo o resto é feito de fibras naturais. Because I want to know what's going into my body. Porque eu quero saber o que está entrando no meu corpo. My body is the temple of God. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. And most people don't realize that little by little, like the dripping tap on a stone, E a maioria das pessoas não se dão conta de que pouco a pouco, com uma gota d'água que cai ali na pedra, these poisons are coming in. esses venenos estão penetrando. Whether I eat it, Seja pela boca, comendo, drink it, bebendo, breathe it, respirando, or it comes in through my skin, ou entrando pela pele. it gets into the blood. Entra na corrente sanguínea. And when these poisons are in the blood, they start damaging the cells that line. E quando esses venenos entram então no sangue, eles começam a prejudicar essa parede. You can see why we need our protection. Vocês podem ver então por que nós precisamos da nossa proteção. We do the best we can. Fazemos o melhor que podemos. And I'm sure you'll be more diligent after hearing this E agora eu tenho certeza que vocês serão mais cuidadosos depois de ouvir isso. as to what you're eating and what you're drinking, Quanto ao que vocês comem, o que vocês bebem, what is touching your o body. que está encostando no seu corpo. And I'm sure you'll be also more mindful on the food that you're eating. E tenho certeza que vocês também serão mais cuidadosos quanto à comida que estão comendo. That you'll aim to get those carbohydrates and sugars down Que vocês vão ter então como objetivo abaixar esses carboidratos e esses açúcares, so that you can keep your glycocalyx. para que vocês possam manter os glicocálices de vocês. Mercury fillings. Preenchedores à base de mercúrio. If mercury gets into the blood, Se it mercúrio damages. entra no sangue, If mercury gets into the blood, it damages the cells that line. se entrar no sangue, danifica então essa parede. In my next class, we're going to look at the dangers of mold. E na próxima aula nós vamos olhar o perigo do mofo. If a person is breathing in mold, Se a pessoa está respirando mofo, well, it's usually mold waste that you would breathe in. normalmente assim a toxina o lixo do mofo, que é o que a gente respira, It gets into the blood, ele entra também no sangue and that mold can damage the tissues. e também danifica os tecidos. Wow, it's everywhere, it's everywhere. Tá em todo lugar, em todo lugar. But we can do much to protect our body Mas nós podemos fazer muito para proteger os nossos corpos, and to protect our vascular system. para proteger o nosso sistema vascular. But God, in His wonderful wisdom and mercy, Mas Deus, em seu grande conhecimento, sabedoria e misericórdia, when that wall gets damaged, quando essa parede então é danificada, immediately there are systems in place imediatamente existem sistemas ali esperando
to start to heal. para começar a cura. And a clot forms. E então o coágulo é formado. Exactly the same as happens on our skin. Exatamente como acontece na nossa pele. Do you know the amazing thing about cutting the top of my finger off? Você sabe que é o mais incrível de ter cortado a ponta do dedo, do meu dedo? You would never know it now, would you? Você nunca saberia agora olhando. Did I go to hospital? Eu fui para o hospital? No, I don't go there. Não, eu não vou lá não. I live in a body that can heal. Eu moro num corpo que pode se curar. I didn't quite know what I did. There was blood everywhere, Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, tinha sangue para todo lado. but it clotted. Mas coagulou. And I chewed up a comfrey leaf E eu mordi então uma folha de comfrey and put that on top, e coloquei ali em cima bound it up, e selou ali bem. didn't touch it for 24 hours, Enrolei e não encostei por 24 horas. walked around like this. Andei com o braço para cima. And the next day, after 24 hours, I took it off E depois de 24 horas eu removi and I saw the damage. e eu vi o estrago. And if you've got a strong stomach, I can show you a photo. Se você tiver estômago forte, posso te mostrar uma foto. But you would never know it Mas now. nem daria para saber agora. What an incredible body Que corpo incrível we live in. que nós temos. But that's exactly what's happening inside the artery. E exatamente isso que acontece dentro da artéria. Damage happens, Os danos acontecem and then the body starts to clot. e então o corpo começa a coagular. Otherwise, all the blood would go into the tissues. Senão todo o sangue vazaria ali para dentro dos tecidos. But what happens? Mas o que acontece? What happens in many people today? O que acontece em muitas pessoas hoje, They don't realize that this high carbohydrate diet is wiping out their glycocalyx, eles não se dão conta de que essa dieta alta em carboidrato está varrendo os glicocálices, which makes the cells that line the wall very susceptible to damage. o que torna as células que fazem o alinhamento ali da parede muito suscetíveis a danos. And if all the chemicals are coming in too, E se todos os químicos estão entrando por ali, then the damage is happening and the clots are forming. então os danos vão acontecendo e os coágulos vão se formando. And they don't realize that what they're eating and what they're drinking and what they're wearing is doing this inside the E artery. eles não se dão conta do que o que eles estão comendo, bebendo e vestindo está fazendo isso dentro das artérias. And so the damage continues. Então o dano continua. And what's happening inside the artery? E o que está acontecendo dentro da artéria It's building up. está crescendo, acumulando. Now, what I have just drawn for you here is 80% blockage of that E artery. o que eu estou desenhando para vocês aqui é 80% de bloqueio dentro da artéria. There's not much room left. Não tem muito espaço mais. So what happens is man comes in and takes a biopsy. Então o que acontece é que ali então entra o homem e tira um pedaço para fazer uma biópsia. And he finds that it's part fat. E ele encontra ali uma parte de gordura. It's a cholesterol type fat. É um tipo de colesterol, gordura de colesterol. And so the theory came along that cholesterol causes heart disease. Então levanta-se então toda uma teoria de que colesterol causa doenças And cardíacas. that allowed the pharmaceutical company to make a fortune out of cholesterol lowering E medication. isso permitiu então com que a indústria farmacêutica fizesse uma fortuna com medicamentos para baixar o colesterol. But can you see it's the clots that are building up? Mas vocês estão vendo que são os coágulos que estão se acumulando. So why are they have got so much fat in them? Então, por que existe então tanta gordura ali dentro deles? Here's our cell, Aqui está a célula and 50% of the membrane around every cell e 50% da membrana em volta de cada célula is fat. é gordura. So no wonder they see fat. Por isso que eles encontram gordura, Because remember, it's the red blood cells and the platelets clumping together to cause the clot. porque lembre-se, as células vermelhas e as plaquetas que estão se juntando ali para causar o So coágulo. of course they're going to find fat. É claro que eles vão encontrar gordura. But cholesterol causing heart disease is just a theory. Mas colesterol causando doença cardíaca é só uma teoria. But there are other theories. Mas existem outras teorias. And another theory is the clotting factor. E outra teoria é o fator coagulante.
It's the thrombogenic theory of heart disease, É o trombogênico, a teoria trombogênica de doença cardíaca, which is the clotting. que é o coágulo. But the pharmaceutical company can't make money out of that theory. Mas a indústria farmacêutica não consegue fazer dinheiro dessa teoria. And when I discover E quando eu descobri that the pharmaceutical company has made billions que a indústria farmacêutica estava fazendo bilhões out of cholesterol-lowering medication, I'm suspicious. de medicamentos que abaixam o colesterol, eu fiquei suspeita. And I'll be going into detail on that deception this afternoon. E eu vou entrar em detalhes no assunto do engano hoje à tarde, lá na plenária. And when you E realize quando você se dá conta that the side effect of cholesterol-lowering medication que o efeito colateral desses remédios que abaixam o colesterol is Alzheimer's, dementia, é Alzheimer, demência, memory loss, perda de memória, what part of the body does the devil want to take down? qual parte do corpo o diabo quer atacar? Our brain. Brain, cérebro. And when I read the Bible, I see no cases of dementia or Alzheimer's. Do you? Quando eu leio a Bíblia, eu não encontro nenhum caso de demência nem Alzheimer. Vocês encontram? And in Australia, E na Austrália, every week, 1,700 cases of Alzheimer's is being diagnosed. todas as semanas, 1.700 novos casos de Alzheimer são diagnosticados. It is not normal. Não é normal. God never designed human beings' brains to deteriorate in their latter years. Deus No, no. nunca designou que o cérebro humano se deteriorasse nos seus anos posteriores. God's design is that the brain gets smarter and wiser with age. Deus designou para que o cérebro se tornasse mais inteligente, mais sábio com os anos. There's a reason why brains are deteriorating. Existe uma razão pela qual o cérebro está deteriorando. And one of the reasons is E uma das razões é this medication. esse medicamento. And most people who are on the medication because of fear. E a maioria das pessoas que estão nos remédios estão por conta do medo. Because they're told they'll have a heart attack. Porque eles são ditos que eles terão um ataque cardíaco. But it's not true. Mas não é verdade. It is not true. Não é verdade. And if you are on cholesterol-lowering E se medication, você está tomando remédios para baixar o colesterol, you can safely stop immediately. você com certeza pode parar com segurança de imediato. Even if you've been on it for 10 years, Mesmo se você tem tomado por 10 anos, there will be a side effect. vai ter um efeito colateral, Your memory will return. a sua memória vai voltar. That's the only side effect. É o único efeito colateral. That's the only side effect. And when you realize cholesterol's not causing heart disease, Quando você se dá conta que o colesterol não está causando doença cardíaca, it's actually damage to the arterial wall, é na verdade um dano, o que causa é o dano na parede arterial. which is happening easily because the glycocalyx has been wiped Está out. acontecendo facilmente porque os glicocálices estão sendo varridos. Because most people are eating too many carbohydrates, too much bread, too much sugar. Porque muitas pessoas estão comendo muito carboidrato, muito pão, muito açúcar. And most people don't realize that their clothes and their personal care products are killing them. E eles não se dão conta de que as roupas, os produtos de cuidado pessoal estão prejudicando tudo isso. That's why the only hope of better things is education. Por isso que a única esperança de dias melhores é a educação. Showing people what causes these things. Mostrando para o povo o que causa essas coisas. Now I'm about to show you something incredible. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa incrível. In our bone marrow, Na nossa medula óssea, that's inside our bones. dentro dos ossos, That's where our blood's made. onde o nosso sangue é fabricado. And immature endothelium cells are made there. Immature? Células imaturas do endotélio são fabricadas ali. It's like a child is an immature adult. Yeah. Got that. Uma criança imatura. So what we've got is immature little endothelium cells. Então, o que nós temos lá são células do endotélio imaturas, Not fully grown. que não estão muito crescidas ainda. And at any point, they can turn into a monocyte. E em algum momento, eles podem se tornar em... Can you say that word again? Monocyte.
Monócitos. And a monocyte is a white blood cell. Monócito é uma célula branca. We Célula have de sangue. 5 different types of white blood Nós cells. temos 4 tipos de células brancas. But the monocyte is the clean-up white blood cell. Mas o monócito é o da limpeza, o que faz a limpeza. So what happens? Glóbulos brancos, perdão, falei errado. You see, my glycocalyx is really good. Glycocalyx. O meu glicocálice é muito bom, Because I eat a low carbohydrate diet porque eu como uma dieta baixa em carboidrato, and very little sugar. bem pouquinho açúcar. If I eat sugar, it's probably in here, Se eu comer algum tipo de açúcar, é das frutas, or in here, or here. dessas frutas. I don't quite know what that one is. Banana, maçã, it's delicious and very good. Aqui. My glycocalyx is really good. O meu glicocálice é muito bom. I don't take any chemicals into my body that I know. Eu não coloco nenhum químico no meu corpo que eu sei, que eu conheço. So everything's working well. Então tudo está funcionando bem. But let's say I'm on a plane and maybe I eat something and I don't know that it was grown with chemicals. Mas vamos dizer que eu estou no avião e então eu como alguma coisa que eu não sei que foi crescido com químicos. Little bit of damage happens. Um pouquinho de dano acontece. So the clot forms. Então o coágulo se forma. And these immature endothelium cells, E essas células imaturas do endotélio, some of them turn into monocytes elas então se transformam em monócitos. Estou falando certo? Monócitos? and clean up the clot. E então elas começam a varrer o coágulo. That's what the monocyte does. É o que o monócito faz. So let's say half of them turn into monocytes to clean up the clot, Vamos dizer então que metade delas se tornam ali em monócitos para limpar esse coágulo. and the other half of the immature endothelium cells, they come along and they develop into mature and rebuild the wall. E a outra metade, então, se tornam maduras e vão ali formando a parede de novo. What an incredible body. Que corpo incrível. So God designed the body to heal itself. Deus designou o corpo para se curar. And I remember when I cut the top off this finger, E eu lembro quando eu cortei a ponta desse dedo, it took about a week before it healed. e levou ali uma semana antes que ele se curasse, Dressing it every day. cuidando dele todos os dias. But the top of my finger was flat Mas a ponta do meu dedo estava reta, because I had successfully chopped the top off. porque eu tinha com sucesso cortado a ponta fora. It's not flat anymore. Não está mais reto. Came up very nicely. E ficou muito bom. In fact, looking at it, you wouldn't know anything had ever happened to it, Olhando, nem dá para perceber que aconteceu nada. except if I touch it. The nerves are a little on edge. A não ser quando ela encosta forte, ainda tem alguma sensibilidade. We live in a body that can heal itself. Nós moramos num corpo que pode se curar. It's the way God made it. É a forma como Deus criou. And if there is damage, E se tem ali algum dano, just as this finger totally healed, assim como esse dedo se curou completamente, so will that damage. aquele dano também pode acontecer o mesmo. God designed those immature endothelium cells Deus designou para que essas células imaturas do endotélio, to convert into monocytes if necessary, para converter-se em monócitos se necessário, or into mature endothelium cells to repair the wall. ou em células do endotélio maduras para reparar então a parede danificada. But so many people today don't realize what's damaging them. Muitas pessoas hoje não se dão conta do que está causando esse dano. And many people rush to the doctor because of fear. Muitos correm para os médicos por conta do medo. Now, when I broke my arm 2 years ago, Quando eu quebrei o meu braço há 2 anos atrás, walked on a slippery rock, my whole body went up in the air and slammed on my arm. eu andei então em cima de umas pedras, estava escorregadia e fui para cima e caí em cima do braço. The pain was 10 out of 10, A dor era de 10 era 10 and it did not ease, e não aliviava and it looked very strange, e estava ali com um aspecto muito estranho and I knew I needed to go to an expert. e eu sabia que eu precisava então ir ali para
para um expert, um profissional. I went to the emergency department Eu fui para o departamento de in emergência the no hospital, hospital and an X-ray showed that my radius had totally broken e o raio-x mostrou que meu rádio estava completamente quebrado and was out of e place. estava fora de lugar. Quebrado e deslocado. And I'm thankful for the orthopedic surgeon that pulled it back into place. E eu agradeço muito o cirurgião ortopédico que colocou de volta no lugar. I'm thankful for the pain-killing medication so I didn't feel him pull it back into place. E eu agradeço pelo medicamento, o analgésico, para que eu não sentisse esse processo. There is no doubt that in a crisis, medicine can be very helpful. Não existe dúvida de que num momento de crise, a medicina tem o seu lugar. But the problem is it spilled out into everyday life. Mas o problema é que vazou para tudo na vida, para todos os outros momentos. From young children, we're taught to give our health over to someone else. Desde pequenininho nós somos ensinados a entregar o cuidado da nossa saúde para outros. But God wants us to take charge. Mas Deus quer que nós tomemos posse. And if I didn't know what to do to that finger, E se eu não soubesse o que fazer com esse dedo, I would have rushed into emergency, eu teria corrido para a sala de emergência and the nurse would have quickly seen that that's not life-threatening, e a enfermeira teria visto de imediato que não era nada ameaçador à vida. and I would have sat there for 8 hours. E eu teria sentado ali por 8 horas. Did you know that's the average wait now? É a média de espera. I had quite a serious break here. Eu tinha Ah, quando certo. quebrou, I sat there for 6 hours. estava muito sério e eu fiquei esperando por 6 horas. You see, the whole system is chocked up with people that don't know how to look after their O bodies. sistema está entupido com pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas. And you talk to every doctor and every nurse that works in E emergency, você conversa com todo médico, toda enfermeira que trabalha ali na and some will tell emergência. you that 80, sometimes 90% of the people that come in E eles, do they tell you? Do the doctors tell you? Are supposed to say that? Okay. E eles mesmos dizem que de 80 a 90% das pessoas que vão ali So 80, 90% of those that come in, it's unnecessary. são casos desnecessários. So that's why we give you these classes, E é por isso que nós damos essas palestras, so you know what to do, para que você saiba o que fazer, so you know how to look after the body, para que você saiba cuidar do seu próprio corpo, because it's a body that can heal itself. porque é um corpo que tem a capacidade de se curar. We know it on the outside, A gente vê na parte externa and I'm showing you now on the inside. e agora eu estou te mostrando a parte interna. And so what can we do to prevent heart disease? Então, o que é que nós podemos fazer para prevenir as doenças cardíacas? The first step is to do what God said. O primeiro passo é fazer o que Deus pediu. The first step is always to do what God O said. primeiro passo é sempre fazer o que Deus pede. And God is faithful, E Deus é fiel. and He desires us to have faith in Him, faith in this body that He created. E Ele deseja que nós tenhamos fé nele e fé nesse corpo que Ele criou. We should never make a decision on fear. Nós nunca deveríamos tomar uma decisão com base no medo. The fact is, cholesterol is a very important lipid in the human body. O fato é que o colesterol é muito importante para o corpo humano. If it wasn't for cholesterol, Se não fosse pelo colesterol, everybody that drinks alcohol would die, todos que bebem bebida alcoólica morreriam. because cholesterol protects the cells from the damage of the alcohol. Porque o colesterol protege a célula dos danos do álcool. As you'll find out this E afternoon, você descobrirá hoje à tarde, our sex hormones are made from cholesterol. os nossos hormônios sexuais são feitos de colesterol. If we don't have enough cholesterol, we can't make our sex hormones. Se não tivermos colesterol suficiente, não tem como formar os hormônios sexuais. We can't make vitamin D from the sun unless we have Não cholesterol. tem como formar a vitamina D do sol se não tivermos colesterol. So lowering cholesterol is crazy. Então, abaixar o colesterol é uma loucura. It's actually dangerous. É perigoso, na verdade. And lowering everyone's cholesterol levels with the medication E abaixar o colesterol de todos com medicamento is not prevented heart disease. não está prevenindo doenças cardíacas. It's still the number one killer. Ainda é o número 1, o assassino número 1. And what's the definition of E insanity? qual que é a definição de insanidade? To do what you've always done and expect different results. Fazer aquilo que você sempre fez e esperar resultados diferentes.
The body's designed to heal itself. O corpo foi feito para se curar. And it will if you give it the right conditions. E isso irá acontecer se você fornecer as condições certas. So when we're looking at three things, Então, quando estamos olhando em três coisas, blood, o sangue, blood vessels, os vasos sanguíneos and heart, e o coração, this is what's involved in heart disease isso é o que está envolvido na doença cardíaca or cardiovascular ou disease. doenças cardiovasculares. And I'm going to take you through the sustain me principles. E agora eu vou te conduzir pelo princípio do sustentar. And it mightn't quite work in the Portuguese language, but SUS. I'll stick with English. Ok. Sustentar, que em inglês é sustain me, e ela vai ficar com o acrônimo em inglês. Ali, Sunshine. que é a luz do sol. A lot of people today are suffering from vitamin D deficiency. Muitos hoje estão sofrendo por deficiência em vitamina D. And when I'm in the Middle East, E quando eu estou lá no Oriente Médio, they come to me and say, we have vitamin D e deficiency. eles me falam, nós temos deficiência de vitamina D. And you know, it doesn't rain there. Sabe, não chove lá. And if it doesn't rain, what's shining every day? E se não está chovendo, o que está brilhando todo dia? You see, traditionally, people spend a lot more time outside. Tradicionalmente, as pessoas gastam muito mais tempo ao ar livre. And now they're inside all the time. Antigamente, mas agora estão sempre em ambientes fechados. You got to get out there. Tem que sair para fora. And if you've got skin like mine, E se você tiver a pele como a minha, you don't put sunscreen on. não coloca protetor solar. You use your watch. Usa o seu relógio. 15 minutes front, 15 minutes back, that's enough. 15 minutos de frente, 15 minutos de costa, é suficiente. And within a week, I've got a tan. E dentro de uma semana, você está ali com uma corzinha. And then I can go out there a lot longer. E aí dá para ficar um pouco mais lá fora. The ultraviolet rays from the sun, E os raios ultravioletas do sol, they hit the skin and convert a form of cholesterol eles atingem a pele e convertem uma forma de colesterol just under the skin to vitamin D. debaixo da pele, que se encontra debaixo da pele, para a vitamina D. So we need the sunshine. Precisamos de luz solar. You might say to me, what are your cholesterol levels, Barbara? E você pode me perguntar, Bárbara, quais são os seus níveis de colesterol? I don't know. Eu não sei. I've never had a test. Eu não faço teste. And I'm never going to have a E test. nunca vou fazer um teste. Why would I have a test? Por que eu faria um teste? Everything works. Está tudo funcionando. Do you know what's happening today? The tests are causing the illnesses. Vocês sabem que o que está acontecendo hoje é que os testes estão causando algumas doenças. One lady said, Barbara, I've got a 2-centimeter cyst on my kidney. I'm so worried. Uma mulher chegou para mim e falou, Bárbara, eu estou com um cisto de 2 centímetros no meu rim, eu estou tão preocupada. The doctor said it could develop into cancer. O médico disse que poderia se desenvolver por um câncer. I said, I don't believe that. Eu disse, eu não acredito nisso não. It might turn into cancer if you live in a moldy house. Vai virar um câncer se você estiver numa casa com mofo. It might turn into cancer if you're also living on high carbohydrate sugar. Vai virar um câncer se você estiver vivendo numa dieta de alto carboidrato e alto açúcar. I said to her, I might have a 2-centimeter cyst on my kidney. Eu talvez tenha também um cisto de 2 centímetros no meu rim. But I'm never going to know because I'm never going to have the test. Eu não vou saber nunca, porque eu não vou nunca testar. Everything works. Está tudo funcionando muito bem. Your body can tell you what no man can tell you. O seu corpo pode te dizer o que nenhum homem pode te dizer. If it works, do it. Se funciona, faz. And what I have found in this formula, this Sustain Me formula, E o que eu tenho descoberto que nessa forma do sustentar keeps the body in good working order. é que mantém o corpo funcionando em boa ordem. It's nice to live in a body that works. É muito legal funcionar, muito bom viver num corpo que funciona. It's miserable living in a body that doesn't work. É terrível viver num corpo que não funciona. And what we do to this body determines what it gives us. E o que fazemos com esse corpo determina o que ele nos oferece. And they've lowered the levels today on cholesterol. E eles têm reduzido os níveis de colesterol. Now, I'm not sure what your readings are here in Brazil. So, yeah, readings. Eu não tenho certeza de qual é a leitura aqui no Brasil. So I'm going to give you the US readings and the Australian Eu vou te dar readings. então os resultados dos Estados Unidos e da Austrália. So what they tell you in the US, you cannot go above 190. Então o que eles dizem nos Estados Unidos é que não pode passar de 190. In Australia, that would be about 3.5. E na Austrália seria então
3,5. Did you know that 40 years ago it was perfectly normal to be 300? Sabia que alguns anos atrás, What's 40 years ago? yeah? 40 anos atrás era perfeito estar nos 300. In Australia that'd be about 8. E na Austrália seria o equivalente a 8. I don't know what readings you have here. Não sei que tipo de leitura que tem aqui. Is that cholesterol reading? Yeah. What's Brazil? This one or O this one? que é Brasil? Okay. Ok. Okay. Ok, o tipo de leitura que se faz no Brasil é mais parecida com a dos Estados Unidos, né? Alguém comentou 200. Did you hear that? 300 is perfectly normal. Vocês ouviram isso, que há 40 anos atrás 300 era perfeitamente normal? And if you have a cholesterol reading of 250, what are you told? E se você hoje vai com o resultado de colesterol em 250, o que é que te dizem? You're going to have a heart attack. Você vai ter um infarto. Psalm 146 verse 3. Salmo 146, verso 3. The Bible says, put not your trust in princes. A Bíblia diz, não coloque a sua confiança nos príncipes. They're the authorities in the field. Eles são as autoridades no campo. And if a prince has said to you, your cholesterol reading's 250, you're going to have a heart attack. E se um príncipe te disser seu colesterol em 250, você vai ter um ataque cardíaco, um infarto. You got to go on this cholesterol lowering medication immediately. Você tem que tomar de imediato esse remédio para baixar o colesterol. This is what you do. É isso que você faz. You say, thank you so much for your opinion. Muito obrigada pela sua opinião. I'm going to seriously consider this. Eu vou considerar com atenção. And you leave. E você sai. And maybe your script will just fall in the rubbish bin as you walk out. Talvez a sua prescrição vai cair na cesta de lixo à medida que você sai. Because it's your God-given right Porque to choose what you do to your body. Porque é o seu direito dado por Deus escolher o que você faz com o seu corpo. What I'm giving you is information so that you can make this decision. O que eu estou dando para vocês é informação para que vocês façam a sua decisão, tomem as suas decisões. If your cholesterol levels go down to 150, Se o seu nível de colesterol abaixar em 150, you're in a dangerous situation. você está numa situação perigosa. You can easily start getting mind fog, memory loss. Você facilmente poderá ter névoa cerebral, esquecimento. And the reason why people get dementia and Alzheimer's on cholesterol lowering medication E a razão pela qual muitos têm demência e Alzheimer enquanto tomam remédios que abaixam o colesterol is that the brain is the fattiest organ in the body. It needs é cholesterol. porque o cérebro é o órgão mais gorduroso do corpo e ele precisa de colesterol. This afternoon I'm going to sweep the curtain aside Essa tarde eu vou então abrir as cortinas para vocês. and I'm going to show you this great deceiver who is deceiving the whole world. E eu vou mostrar para vocês o grande enganador que tem enganado o mundo inteiro. And one of the great deceptions has happened in heart disease. E um dos maiores enganos que tem sido passado é sobre as doenças cardíacas. So how can we keep the heart with all diligence? Então, como podemos guardar o nosso coração de todo o coração, com todo esforço? We can keep the heart with all diligence by making sure we have sunshine every day. Nós podemos guardá-lo assegurando de que temos luz solar todos os dias. And the best blood thinner in the world is water. E o melhor afinador de sangue do mundo se chama água. The side effect of aspirin, O efeito colateral da aspirina, now, that's the blood thinner. Many people are put on aspirin. muitos são colocados nesse afinador de sangue, a aspirina. Here are the side effects of it. Escutem os efeitos colaterais deles. Causes stomach bleed, Causa sangramento do estômago, eye bleed, sangramento nos olhos, brain bleed. sangramento no cérebro. Or some people are put on very strong blood thinners and it's rat poison. E alguns são colocados em afinadores de sangue muito fortes, que são veneno de rato. It's called warfarin. Se chama warfarin. Warfarine em português. Drugs never cure Warfarina. disease. All As you drogas need to do is drink water. Nunca curam as doenças. O que você precisa fazer é beber água. How much water a day? Quanto de água por dia? 8 glasses. 8 copos de água por dia.
One lady said to me yesterday, but when you're really old, you don't have to drink that much water. Então uma mulher me disse, quando você está mais velho, você não precisa beber tanta água. You do. Precisa sim. One of the contributing factors of Alzheimer's is a dehydrated brain. Um dos fatores contribuintes para o Alzheimer é um cérebro desidratado. Start early. Comece cedo. Aim to drink 2 or 3 glasses before you have breakfast. Deveria tomar de 2 a 3 copos antes do café da manhã. And don't give your body a torrential downpour. E não dá ali uma corrente de água para o corpo de uma vez. When a torrential downpour happens, that's when the roads flood, the topsoil gets washed away. Quando vem uma tempestade, uma corrente de água muito forte ali, é quando inunda tudo e causa um problemão. How do you give your body a torrential downpour? Como é que você dá um excesso de água para o corpo? You drink all that at once. Bebe uma garrafa inteira dessa de uma vez. That's a torrential downpour. Isso aí é uma inundação para o corpo. And if you drink all that at once, Se você beber tudo isso de uma vez, it's not long before you're going to have to find a bathroom because it's all going to have to come out. não vai demorar muito para correr para o banheiro, porque tudo vai ter que sair. How does God send the rain? Como que Deus manda a chuva? Little by little by little. Aos pouquinhos. That's how we should be drinking our water. E é assim que nós também deveríamos estar bebendo a nossa Little água. by little by little. De pouco em pouco em pouco. This is what I do. I wake up in the morning, I have half a glass of water. É assim que eu faço. Eu acordo pela manhã, meio copo d'água. I go to the bathroom, I have another half glass of Vou para o water. banheiro, mais meio copo d'água. I pray, I have another half glass of water. Eu faço a minha oração e mais meio copo d'água. I get dressed, I have another half glass of water. Me visto, mais meio copinho d'água. Can you see what I'm doing? I'm spreading it out. Dá para ver o que eu estou fazendo? Eu estou Spreading out distribuindo. over the day. It's the best blood thinner there is just water. O melhor afinador de sangue que existe, a água. Sleep. Sono, dormir. 8 hours to work, 8 horas para trabalhar, 8 hours to play, 8 horas para brincar and 8 hours to e 8 horas para sleep. dormir. Sleep. Yep. In my book Sustain Me, No meu livro Sustentar, I have a chapter on sleep. eu tenho um capítulo sobre o sono. In that chapter, I'll show you how you can train your brain back into 8 hours. E nesse capítulo eu te mostro como treinar o seu cérebro de volta para as 8 horas de And sono. that's not midnight till 8 a.m. E não é da meia-noite até as 8 da manhã. We need to catch hours before midnight. Precisamos pegar aquelas horas antes da meia-noite. Right in the middle, we have trust in God. Bem no centro nós temos então a confiança em Deus. Trust Him, He created a body that can heal itself. Confiar que Ele criou um corpo que é capaz de se curar. And stress and worry can get that blood pressure up. E o estresse e a preocupação pode aumentar essa pressão arterial. Claim those wonderful promises in the Bible, Confie, clame aquelas poderosas promessas da Bíblia, where God has promised He will keep you. onde Deus promete que Ele te guardará. And God has promised He has a plan for your life. E nessas promessas Ele tem um plano para a sua vida. And when God has promised that when everything goes wrong, He has a solution. E Deus promete que quando tudo der errado, Ele tem uma solução. Love the moment. Ame o momento, viva o momento. When you love the moment, past pain fades. Quando você vive o momento, a dor do passado vai embora. Future worries aren't so troublesome. As preocupações do futuro também. Just love this moment and get the most out of it. Ame o momento e aproveite o máximo dele. Don't let anyone rob you of the joy of this moment. Não permita com que ninguém te roube a alegria do momento. Now the A is abstain. Temperança, né? Se abster. Don't take anything into the body that will harm it. Perdão, é se abster mesmo. Não tome nada no corpo que pode prejudicá-lo. And I love the story of Daniel. E eu amo a história de Daniel. Daniel was taken captive. Daniel foi levado cativo. And when he saw the food that they were supposed to E eat, quando ele viu ali o banquete que eles teriam que comer, a the comida, Bible says he purposed in his heart he would not defile his body. a Bíblia diz que ele se propôs em seu coração que ele não destruiria o seu corpo. I have purposed in my heart that I will not defile my body. Eu tenho proposto em meu coração que eu não vou prejudicar o meu corpo. But we need to know what defiles. Mas nós precisamos saber o que prejudica.
And never should we make a decision on fear. E nunca deveríamos tomar uma decisão com base no medo. That's the only way they were able to shut the world down, was fear. Foi o único motivo pelo qual eles trancaram o mundo algum tempo atrás, foi por conta do In medo. 2020. Em 2020. And when they put fear into the majority of people, E quando eles colocaram medo na maioria das pessoas, they created the fear, then they created a solution. eles criaram medo, então criaram uma solução. But more people are dying from that solution than the very so-called flu. Mas muitos estão morrendo muito mais por essa solução proposta do que da tão chamada gripe. Many people were blackmailed into having that vaccine. Muitos foram enganados em tomarem aquela vacina. And many people are upset now that they were blackmailed into E having it. muitos estão chateados, nervosos, bravos, decepcionados por And terem it's- sido enganados. It's proving now that it certainly is defiling this body. E está provado que está prejudicando o corpo. So what do we abstain from? Então, Alcohol? do que nós abstemos? Do álcool, Alcohol kills brain cells. Mercury kills brain cells. mercúrio e álcool matam então as células But when we're do looking cérebro. at heart disease, we're looking at what's damaging the arterial wall. Mas quando vemos as doenças cardíacas, estamos vendo que danifica a parede arterial. Chemicals. Os químicos, We've got to get the chemicals out of our homes, tira os químicos de casa, out of our shampoo, fora do shampoo, out of our personal care products, fora dos produtos de cuidado out of our pessoal, clothing. das nossas roupas. I even travel with my own laundry Eu detergent até viajo com o meu próprio detergente líquido, because detergente. when you get hot, there's still a remnant in your clothes that can get into your skin. Porque quando você fica com calor, o resíduo que tiver na roupa, ele entra para a Got to pele. get the chemicals out of our foods. Tira os químicos dos alimentos. Get the chemicals out of your laundry cupboard. Tira ali do seu armário, da sua lavanderia. I stay in a lot of Eu Airbnbs, fico em muitos Airbnbs and I open the laundry cupboard. e eu abro então os armários ali da lavanderia, até assusta. I shut it quickly. Fecho rápido. All that's in my laundry cupboard is sodium bicarbonate and white vinegar Tudo que tem ali no meu armário da lavanderia é bicarbonato de sódio e vinagre. and scrubbing brushes. E escovas para lavar. Many people are poisoning themselves with what they're cleaning with. Muitos estão se envenenando com o que eles usam para se limpar. Some of the sickest people that have come to our health retreat are cleaners. Alguns dos mais doentes que chegam no nosso centro de vida saudável são pessoas que trabalham com limpeza. And as I'll show you in my next class, mold is E o toxic. que eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula é o mofo e como ele é tóxico. Don't touch it, it can get in through your skin. Não encosta nele porque entra na sua pele. You can breathe it in. Você pode entrar pela respiração. Sometimes it's on food. Às vezes está no alimento. It's a toxic poison. É um veneno tóxico. But back to chemicals, De volta aqui aos químicos. the biggest chemical company in the world is the pharmaceutical company. A indústria química mais famosa no mundo é a indústria farmacêutica. Drugs never cure disease. As drogas nunca curam as doenças. In a crisis, it could save a life. Numa crise poderia salvar uma vida. I'm glad for the pain-killing medication Eu sou that when I broke my arm. Sou agradecida pelo analgésico que me deram quando eu quebrei meu braço. But when that arm was put back into place, there was no pain. Mas depois que colocaram aquele braço de volta no lugar, não tinha mais dor. Pain has a purpose. A dor tem um propósito. It's a voice. É uma voz. And my severe pain told me I needed a bit of extra help. E aquela dor severa me dizia que eu precisava de uma ajuda extra. It's not the odd day that happens or the odd day it doesn't. Não é uma coisa que acontece dia sim, dia não. It's what you do to your body every day that determines your health status. É o que você faz com o seu corpo todos os dias que determina o status de saúde do seu corpo. Also the damaged food. Os alimentos danificados. What's damaged food? Damaged food can be damaged by mold. O que é isso? Pode ser alimento danificado por mofo. We should never eat rice the next day. Nunca deveríamos comer arroz do dia seguinte, o arroz. Within 4 hours of cooking rice, it starts to mold. Dentro de 4 horas que ele foi cozido, ele começa a mofar. It's the only grain that does that. É o único grão que faz isso. I knew this would get a reaction. Eu sabia que ia tirar uma reação de vocês. Now,
when you freeze it, of course, it stops everything. Say that again, Barbara. When you freeze it, it stops everything. Claro que se congelar, o congelamento para tudo. So when you cook rice, you got to eat it that day. Quando você cozinha o arroz, você tem que comer ali naquele momento. And before my rice is even cold, I put it in the fridge. E antes mesmo do meu arroz esfriar, eu coloco no congelador. I was talking to one man, he was a young man, he was 30. Eu estava conversando com um jovem de 30 anos. He had major health problems. Ele tinha problemas de saúde terríveis. And I investigated, I couldn't find anything wrong. Investiguei e não consegui entender o que estava errado. And then I once again asked him what he eats. E mais uma vez eu perguntei para ele o que ele comia. He cooks rice on Sunday and he eats it all week. Ele cozinha o arroz no domingo e come a semana toda. You can't do that. Não façam isso. You can cook it on Sunday and put it into little containers and freeze it. Sim, cozinha no domingo, coloca nos potinhos e congela. Damaged food is also talking about food that's been altered, Alimento danificado se trata também de alimento que foi modificado, genetically modified foods. geneticamente modificados, Foods transgênicos. that have been grown with chemicals Alimentos que foram criados com químicos and cheap seed oils. e óleos de baixa qualidade, de They're- grãos duros. They're very damaged. Eles são danificados. What also must be greatly reduced is exposure to electromagnetic fields. E também a exposição a campos eletromagnéticos. We are electrical people. Nós somos seres elétricos. It's called the silent killer. Solid killer? Silent. Ah, tá. Tá chamado do assassino silencioso. You can't see it. Não conseguimos vê-lo. And that was very interesting meeting what Christian Bernard gave yesterday. Aquela reunião que o Christian Bernard fez ontem foi muito On interessante. how the creators of Facebook don't let their children have exposure. Que os criadores do próprio Facebook não permitem acesso aos eletrônicos para os próprios filhos. Yes, it can even contribute to damage of the arterial walls. Pode contribuir para prejudicar também o sistema arterial. Caffeine. Cafeína. Often when I write this word, the whole audience groans. Normalmente, quando eu escrevo essa palavra, todo mundo faz algum tipo de som, de barulho. Because so many people have caffeine. Porque tantas pessoas consomem a cafeína. And if you're a coffee drinker, don't stop, E se você é um consumidor de café, não pare. or you'll be in great suffering. Você vai sofrer muito se você parar de imediato. A clear indicator of how dangerous this is. E é um indicador claro do quão perigoso isso é. Not only does it damage the body, Não somente ele danifica o corpo, but it also is a major dehydrator, mas ele é um desidratador grandioso. contributing to the clumping of blood. E ele contribui ali então para o coágulo do sangue. So the best way to stop it is to have a little bit less every day, like you'd stop any drug. A melhor forma de parar é começar a diminuir a cada dia como você pararia um medicamento. Also, refined sugar. Também açúcares refinados. Refined sugar is a pure acid. Açúcar refinado é um ácido that's- puro That's a great damager of the arterial walls. que é grandemente prejudicial para as paredes arteriais. So to conquer heart disease, there are some things that must stop. Então, para vencer a doença cardíaca, algumas coisas precisam parar. In Genesis 2 verse 7, Em Gênesis 2, verso 7, the Bible says that God formed man from the dust of the ground, Deus diz que o homem foi formado do pó da terra, breathed into his nostrils the breath of life, respirando nas suas narinas o fôlego da vida, and he became a living soul. e ele se tornou um ser vivente. Did you know that when you inhale through the nose, you release nitric oxide? Sabia que quando você inala pelo nariz, você libera ácido nítrico? And nitric oxide is a vasodilator. E ácido nítrico é um vasodilatador. When you inhale or exhale? When you inhale? Both. When you inhale, both, okay. Quando você inala e exala pelo The nariz. air going in and out of the nose causes a release of nitric oxide. Então, o ar que entra e sai pelo nariz causa essa liberação de ácido You nítrico. can reduce high blood pressure by breathing through your Você nose. pode reduzir a pressão arterial fazendo a respiração nasal.
My time is almost up, so I'm going to whiz through this last bit. Nutrition. Meu tempo está acabando, então eu vou concluir aqui com a nutrição. And I've already mentioned the best diet, high fiber, Alto em fibras, generous protein, proteínas generosas and great fats. e gorduras boas, de qualidade. Fats as God made them. Gorduras no formato que Deus fez. Moderation in all the good things. Moderação em todas as coisas boas. And when you look at moderation, E quando você olha a it's moderação, also talking about eating breakfast like a king, lunch like a queen, and at night, if you eat it all, it should be very light. então o café da manhã como um rei, o almoço como uma rainha e à noite comer bem pouquinho. I'm very glad they serve soup every night here. Eu agradeço por eles servirem sopa todas as noites aqui. The last one is the forgotten remedy. It's called exercise. O último é o remédio esquecido, chamado exercício físico. It's totally unfair that only the children exercise. É muito injusto que só as crianças se exercitam. Just as well I'm fit, or I would have tripped over a couple of times already. Say that again, Barbara. Just as well I'm fit, or I would have tripped over a couple of times already. Então ainda bem que ela está em bom estado aqui, senão a gente já teria tropeçado aqui. It's clumping up. Nesse pano que está dobrando. And I have my trusty barefoot runners on E ela tem então o tênis que ela gosta de usar para correr, that allow me to run. que permitem com que ela corra. E ela corre mesmo. Exercise strengthens the heart. O exercício fortalece o coração. We should be exercising every day. Deveríamos estar exercitando todos os dias. Don't let a day go by when you don't do some form of exercise. Não permita que um dia se passe sem fazer alguma forma de exercício The good físico. news is what you can't do now, you will be able to do if you continue. As boas novas é aquilo que você não consegue fazer hoje, você vai conseguir se você perseverar. Exercise strengthens the heart. O exercício fortalece o coração, Exercise thins the blood. ele afina o sangue, Exercise opens the blood vessels. abre os vasos sanguíneos, Exercise reduces blood pressure. reduz a pressão arterial. It's the forgotten remedy. É o remédio esquecido. Have you heard the poem Choose Your Hard? Você já ouviu o poema Escolha o seu difícil? Exercising every day is hard. Exercitar todos os dias é difícil. Being obese and living in a body that doesn't work, that's hard. Ser obeso e viver num corpo que não funciona é difícil. Choose your hard. Escolha o seu difícil. Life is hard, but I'm so glad we can choose our hard. A vida é difícil, mas eu sou feliz por poder escolher o nosso difícil. I trust in this class you've learned Eu confio que nessa palestra você tenha aprendido how you can keep your heart, como você pode manter o seu coração, your blood vessels, seus vasos sanguíneos, with all com diligence, todo cuidado, so that you will be able to be a vessel in God's hands. para que você possa ser um vaso nas mãos de Deus. God's work is suffering because the saints are sick. Muitas vezes o trabalho de Deus tem sofrido porque os santos estão doentes. The saints are having heart attacks and strokes as much as those who don't believe in O God. povo de Deus tem tido ataques cardíacos e AVCs tanto quanto os que não And what I acreditam. wanted to show you in this short class E o que eu gostaria de te mostrar nessa aula curta was the cause of heart disease. é a causa da doença cardíaca. It's not cholesterol. Não é o colesterol. You can throw that medication away immediately. Joga esse remédio fora imediatamente. And you don't even need to be on blood thinners. Você não precisa de estar em All you afinadores need de sangue. to do is drink adequate water. Beba a água adequadamente. And if you really want to be sure you're doing it right, take some cayenne pepper. E se você quer ter certeza de que está acertando, faça uso um pouco de pimenta caiena. It's impossible to abuse that É one. impossível abusar da pimenta caiena. So thank you for your attention. Muito obrigada pela sua atenção. We'll have a short break now before we look at mold. Thank you. Um curto intervalo.